Boa tarde. Eu sou a Juliet, sou escritora e professora, e hoje eu vou mediar uma mesa que se chama Contar Histórias, Ler o Outro. E nessa mesa eu recebo a Ana Sui, que é escritora, psicanalista, e na psicanálise construiu uma carreira que começou na psicologia, seguiu na academia com mestrado em psicologia clínica, na UFPR, e um doutorado em pesquisa e clínica em psicanálise na UERJ. Na escrita, a Ana Sui não sai da lista dos mais vendidos, e com seu clássico Amarelinho, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que foi semifinalista do Jabuti, já foi traduzido para vários idiomas, ela já está na marca de 200 mil livros vendidos. É autora dos livros Não Pise no Meu Vazio, As Cabanas que o Amor Faz em Nós e A Corda Sai do Útero, entre outros, e se dedica ao amor como objeto desse caminho duplo entre a psicanálise e a literatura. Hoje a gente vai falar sobre desejo, palavra, imaginação e memória. Com vocês, Ana Sui. Oi, tudo bem? Prazer encontrar vocês aqui. Obrigada pela apresentação, Juliet. Imagina. Queria só aproveitar e agradecer ao Festival da Palavra, ao curador Rogério Pereira, a curadora Liana Leão, a equipe que faz esse festival, ao Lucas e a Jamile, que estão aqui fazendo a interpretação em Libras hoje, e ao público que está aqui também, e Ana, pela disponibilidade. Ana, eu queria começar pelo batismo dessa mesa, né, que é contar as histórias, ler o outro. E contar histórias também é um espaço para a gente criar uma escuta, né, que, de alguma maneira, reconhece na experiência do outro essa possibilidade daquilo que nos desloca, nos transforma e ajuda a gente a criar ficções, né, e fricções na nossa vida. Com essa vida dupla de psicanalista e escritora, eu queria saber como que você tem elaborado essa ideia de ler o outro e, de alguma maneira, se a gente pensar que na escrita essa busca, né, essa busca vai para um caminho da alteridade, e na clínica, talvez, isso possa parecer só um caminho para o diagnóstico. Como é que você tem elaborado isso, agora que você está com essa vida dupla, de escritora e psicanalista, e, de alguma maneira, usa a escuta também como matéria-prima da literatura? Obrigada pela pergunta. Primeiro, eu queria endossar os agradecimentos que você faz ao festival, à curadoria, a vocês, a você, ao Lucas. Muito obrigada. E eu penso que, em psicanálise, a gente tem sempre uma vida dupla, porque o lugar de analista, e eu acho que isso, desse jeito que eu posso falar, acho que se aplica para psicoterapeutas, de uma maneira geral, é um lugar duplo, porque ninguém é aquilo o tempo inteiro. Você, né, entra na função, a gente chama de função analítica, né? Entra na função, sai da função, entra na função, sai da função. Então, você está desempenhando ali, está ocupando uma função, mas a vida é sempre dupla, né? Porque você está vivendo suas coisas lá com outras coisas. Eu acho que, em certas... Eu falei que acho que cabe para todas as terapias, de uma maneira geral, mas talvez para a psicanálise mais, porque, como em psicanálise o analista não está ali para dividir alguma coisa da sua história, né, e coisas nesse sentido, então fica especialmente separado, né? Eu sei que em outras terapias tem técnicas que têm a ver com dividir alguma coisa da vida pessoal para o paciente, né, e coisa que não é comum na psicanálise. Então, em psicanálise, eu acho que a gente aprende a ser analista, a desempenhar a função analítica pela via dessa duplicidade. E aí quando às vezes as pessoas perguntam coisas do tipo, as histórias que você escreve, porque A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão é um livro de não ficção, né? Então, acho que não tem histórias ali de paciente, não fica essa dúvida. Eu gosto muito de separar, assim, de deixar muito claro. Mas o Não Pise no Meu Vazio, que tem contos e tem crônicas poéticas, volta e meia alguém me pergunta, são histórias de pacientes? E, assim, para mim seria impossível escrever literariamente uma história que eu escutei em consultório. Assim, completamente impossível, porque as histórias que eu escuto no consultório, elas não são minhas. Elas são das pessoas que estão ali vivendo as suas coisas. É claro que eu aprendo muito com as pessoas que eu escuto, né? Mas isso passa por um outro lugar, é uma outra relação.
Então, e outra pergunta que às vezes acontece é, tipo, isso aconteceu mesmo com você, né? Você passou por isso, né? Volte e meia alguém me diz assim, nossa, se até a Ana Sui sofreu por amor desse jeito e sobreviveu, então vai dar certo para mim, né? E eu acho muito bonita essa curiosidade, porque eu acho que um livro bem escrito é esse livro que é um livro que dá a sensação que você fala, cara, a pessoa passou por isso, né? Você lê aquilo, eu sou uma leitora de Helena Ferrante, né? Então, quando a gente lê a tetralogia, por exemplo, quem aqui já leu a tetralogia da Helena Ferrante? Tem um tanto de tempo. Que a gente termina de ler aquilo, termina, não precisa nem terminar, quando você se empolga no começo já fala, gente, como é que ela pensou nisso, né? Quem é essa pessoa? E aí tem todo, né, a graça do pseudônimo e quem será que é essa mulher? Porque a Helena Ferrante, para quem não acompanha a literatura dela, é uma autora italiana que a Helena Ferrante é um pseudônimo, a gente não sabe quem é ela de fato. Então, existem especulações, né, mais ou menos tem uma noção, mas ninguém sabe, com certeza, quem é. E aí a gente fica com essa sensação, né? Isso deve ter acontecido, isso aconteceu, porque a pessoa não ia pensar isso na cabeça dela. Então, chega como um elogio para a escrita, assim, quando alguém entende que, de fato, isso aconteceu, porque aconteceu, né, em algum lugar. E ainda sobre isso da escuta, agora, né, ouvindo você falar, qual que é essa fronteira entre a gente escutar uma história, simplesmente, e prestar atenção em quem está contando essa história, né? Ler quem está contando essa história, especialmente por conta desse exemplo que você traz da Helena Ferrante, porque a gente não sabe quem está contando essa história, a gente só tem a história, né? E hoje, com as redes sociais e com, né, a autoficção em alta, a gente tende a ler a história junto com essa leitura de quem está contando. Como é que você vê isso? É muito legal isso, porque quem aqui já faz análise? Já faz análise? Análise psicanalítica mesmo. Quem aqui já faz terapia? Algum tipo de terapia geral, assim? Menos gente, tá? Uma galera que já tem uma experiência, então, de ser analisante, né? Então, vocês vão me entender um pouco de que, quando a gente começa a fazer análise, a gente não sabe fazer análise, a gente aprende a fazer análise. Então, as primeiras sessões, eu me lembro das minhas primeiras sessões de análise, era uma coisa muito esquisita, porque eu saía de lá e não era exatamente bom, legal, do tipo, nossa, que maravilha, isso aqui vai mudar minha vida. E não era ruim também, do tipo, nossa, credo, que horror, isso é terrível. Era uma coisa esquisito, porque eu me lembro de que eu tinha a sensação de que eu não estava sendo entendida. Então, eu dizia uma coisa, e aí, às vezes, a analista fixava assim, muito numa coisa que eu tinha dito, que eu achava que não era o importante. Por que ela está perguntando disso de novo? Ou então, quando a gente faz o famoso ato falho, né? Então, você está pensando que você está dizendo uma coisa, mas escapa uma outra palavra. E aí, o analista encrenca com essa palavra. E daí fala, mas por que falou? Só troquei, segue a vida, né? Não tem nada a ver com isso, para de voltar nisso. Aí, 3 sessões depois, está voltando de novo naquele raio daquele negócio, né? E aí, aos poucos, a gente vai descobrindo que, na verdade, em psicanálise, o que o analista ouve tem a ver muito mais com aquilo que eu não escuto quando eu falo, do que daquilo que eu escuto do que eu estou dizendo. Porque... Ai, gente, como é que eu vim parar aqui? Se está Lacan aqui nesse momento. Não desistam de mim, por favor. Mas Lacan tem uma... E eu pensei, não entra muito em psicanálise, Ana Sui, e fala de um jeito tranquilo. Juro que eu estava mentalizando isso. Mas Lacan diz uma coisa, agora eu vou ter que seguir, que diz assim, aquilo que se diz fica esquecido por trás daquilo que se ouve. Nossa, calma, de novo, pois Lacan, né? Aquilo que se diz fica esquecido por trás daquilo que se ouve. O que ele quer dizer com isso? Não tenho a menor ideia, né? O homem super enigmático morreu, não sei, mas o que dá para extrair disso? Que quando a gente fala, a gente não escuta aquilo que está dizendo, porque o que a gente fica capturado por aquilo que a gente queria dizer, por aquilo que a gente supõe que queria dizer. Por isso, as nossas conversas, as nossas relações com os outros são um tanto quanto caóticas, porque o outro... Como assim o outro não entendeu o que eu queria ter dito e ficou fixado naquilo que eu disse, ao invés daquilo que eu queria ter dito?
E quantas vezes a gente fala um negócio e aí você fala exatamente o que você queria ter dito e aí soa muito mal. Aí você diz assim, ai, desculpa, não era isso que eu queria ter dito. Era, né? A gente vai estudar lá comunicação não violenta, oratória, sei lá o que das contas, para aprender a não dizer o que você queria dizer. Porque se você diz exatamente daquele jeito, a coisa cai mal, né? Então, a gente precisa aprender a polir isso. E o inconsciente, para a psicanálise, não é aquilo que está, então, no fundo do oceano, que está lá muito oculto. É aquilo que está escancarado, minha filha. Você não percebe, mas os outros percebem. O recalque é um mecanismo de defesa tão forte que a gente não se dá conta de que a gente mente para a gente mesmo e acredita. E acha que todo mundo acredita nisso junto. E tantas vezes, quando a gente tem uma descoberta em análise, às vezes até meio constrangedor, se você vai contar para alguém uma coisa que você descobriu na sua análise, e aí você fala, um negócio assim, tipo, mudou sua vida, marcou um antes e um depois. E aí você conta para alguém da sua confiança, a pessoa fala, sério que você paga por isso? Dá o dinheiro para mim, então eu te falo isso há 10 anos, há 20 anos, agora que você descobriu. Mas é isso, né? A gente precisa fazer um caminho por conta própria, através desse caminho analítico. E aí, então, eu estou fazendo entrei aqui, né, inclusive na teoria lacaniana, para apontar que a maneira como a psicanálise vai tratar a linguagem, ela é muito diferente de entender como um mero instrumento de comunicação. Então, as palavras, né, para a psicanálise, elas não são só uma coisa que você usa para se comunicar. E aí, então, né, eu queria dizer isso, deixa eu melhorar assim, e aí eu entrego para você o que não é tão simples. Não que isso seja simples, isso é bem complicado já. Mas é ainda mais complexo porque, para a psicanálise, nós nos constituímos através da relação que a gente tem com as palavras. Se você mudar uma palavra, às vezes pode mudar muito mais do que uma palavra, alterando isso. Muda uma vida, né? E eu acho que tanto a psicanálise, no sentido do tratamento analítico mesmo, quanto, por vezes, a nossa experiência com a literatura, pode alcançar lugares em nós que a gente não poderia alcançar sozinho, através dessa mudança da relação que você tem com a palavra. Eu lembrei agora de uma frase do Oswald de Andrade, que ele fala assim, a gente não escreve o que ouve, com H, mas o que ouve, sem o H. Né? Então, justamente, e mesmo esse ouve, não é necessariamente algo que aconteceu, porque daí a gente vai entrar nesse campo do que é verdade, o que é ficção. Né? Vou usar o próprio Lacan aqui para falar que ele diz que a verdade é uma espécie de ficção, né, também. Então, pensando um pouco nisso, assim, lembrei também da fala ontem da Pilar Quintana, que é a escritora colombiana que está visitando Curitiba, e que teve uma fala muito legal, porque ela falou que, quando ela escreve, ela precisa ser um pouco psicanalista desses personagens e saber mais sobre eles do que eles sabem. E, assim, ela consegue construir a ficção. Quando você vai fazer ficção, quando você escreve um conto, quando você se propõe a contar uma história que não é sua, você é um pouco psicanalista dos seus personagens também? Será? Eu não sei se eu sei responder isso, porque não é um lugar que eu tenha consolidado em mim, de escritora. Então, digamos assim, eu acho que eu tenho uma certa experiência que se repete, de alguma forma, quando eu vou escrever poesia. Acho que eu tenho uma certa experiência que se repete, de alguma forma, quando eu vou escrever um texto psicanalítico, como para o público amplo, como é o A Gente Mira no Amor, Deserta na Solidão, ou acadêmico, quando vai escrever, né, para dissertação, tese, artigo, essas coisas. Mas eu acho que eu não tenho ainda, espero um dia chegar nesse lugar, esse lugar em mim que é de uma maneira com a qual eu possa dizer com mais consistência de como é esse lugar de escrita de ficção. Porque eu acho que eu visito pouco, assim, sabe? Então, é como se cada vez fosse de um jeito. Então, eu poderia te dizer, eu posso pensar num texto, daí eu posso te dizer mais ou menos a partir dali, né, o que é. Mas eu não sei se é uma experiência que para mim se replica. É cada vez de um jeito, assim. Então, eu acho que talvez seja uma experiência que eu possa fazer conscientemente, de tentar pensar num paciente e inventar enquanto analista, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que ainda não passei por aí.
talvez numa narrativa mais longa, em que você conviva mais tempo com o personagem, de repente, né? Acho que talvez fosse a isso que a Pilar estava se referindo ontem, nos romances dela, né? Em que ela convive por muito tempo com esses personagens e sabe muito deles, né? Então, acho que pode ser, talvez, esse caminho, assim. E quando você escreve poesia, você ficcionaliza esse eu ou esse outro? Eu acho que escrever... Agora, pensando aqui, voltando na tua pergunta anterior também, que estou elaborando aqui junto contigo, nunca pensei nisso. Eu acho que escrever, para mim, tem a ver com uma dissolução do eu. Então, não é como se fosse eu. Entende? Não, né? Porque assim, não é eu. Assim, quando eu gosto muito de uma coisa que a Clarice dizia, a Clarice Lispector, né? Clarice, né? É uma presença tão constante para mim que eu já de que ela dizia assim, de que para desabafar, né? Ela dizia, para desabafar eu tenho os amigos. Escrever, para mim, é outra coisa, né? Eu quero a coisa. E eu acho que eu me identifico um tanto com a fala da Clarice, nesse sentido, eu não escrevo de uma maneira terapêutica. Eu, inclusive, acho que escrever complica muito minha vida. Se fosse para ser terapêutica, eu não ia escrever, porque, às vezes, eu estou tudo bem, eu vou escrever e não está mais bem. Então, eu escrevo mais por masoquismo do que por terapia. Então, assim, eu não consigo imaginar, assim, eu escrevendo a minha vida, de fato, assim, sabe? Eu, ali onde eu sofro. Eu acho que esse espaço, ele está muito marcado pela minha análise mesmo, ali, enquanto eu estou, enquanto experiência de divã. A escrita, para mim, ela tem a ver com o que escapa disso. E, não por acaso, muitos dos textos do Não Piso no Meu Vazio, por exemplo, das Cabanas que o Amor Faz em Nós, são textos que eu escrevi pós-sessões de análise. Então, durante algum tempo, quando eu saía da sessão de análise, quem faz análise lacaniana vai se identificar aí, que é o momento que parece que você vai começar a falar, acabou a sessão. Eu falava, não é possível. O que eu vou fazer com isso? E aí, então, eu ia escrever. Então, a escrita tem a ver com um resto de análise mesmo. Assim, e aí eu acho que é nesse sentido que tipo, não é mais eu, assim, naquela coisa de que eu, de fato, vivi, ou de que eu acredite naquela história. É muito mais assim um resto que é eu, mas poderia não ser eu. Então, eu acho que, talvez por isso eu não tenha conseguido dizer para você, né, desse lugar de ficção e tudo, porque é essa coisa meio misturada, né. Eu gosto muito também de uma outra coisa que a Clarice diz numa entrevista, que, quando ela escreveu A Paixão Segundo GH, ela se assustou quando ela descobriu que a personagem GH ia precisar comer a barata. Né? E ela disse que ela ficou horrorizada com aquilo. Quem aqui já leu A Paixão Segundo GH? Quem não leu, deixa eu dar um spoiler para vocês. Essa altura do campeonato já vale, né? O spoiler era uma vez uma mulher que comeu uma barata. Fim da história. Tem, acho que, 300 e poucas páginas do livro, essa é a história. E a Clarice diz, então, que quando ela se deu conta, escrevendo, ali na escrita, de que GH teria que comer a barata, ela ficou horrorizada com aquilo e foi muito difícil tornar isso. E, nesse sentido, também a Carla Madeira, né, para fazer essa referência contemporânea, ela também diz que quando ela começou a escrever Tudo é Rio, e ela se deu conta do andamento da história, ela também ficou horrorizada com o que aconteceu, o que teria que acontecer, né, e que ela levou, acho que, 8 anos para conseguir voltar e concluir a escrita desse livro, que foi muito duro para ela. Então, eu acho que a escrita, para mim, ela tem a ver, talvez, com essa coisa menos no sentido de saber algo sobre o personagem, saber algo sobre o texto, seja ele qual for, e mais sobre textos que têm vida própria. Então, não por acaso, quando eu
estou no lugar de ajudar alguém a escrever, seja como professora, como orientadora, nos cursos de escrita que eu faço ocasionalmente, eu costumo dizer que você só consegue ser ajudado se você escrever, né? Não tem como, porque geralmente quando a gente tem dificuldade de escrever, é porque a gente não escreve, né? Daí você fala, é porque está na minha cabeça, e a gente acha que o texto vai ficar pronto para ser escrito. E eu acho que a escrita tem a ver com escrever para resolver esses problemas que só existiriam se você escrevesse. Então, é uma grande sarna para se coçar, né? Bom, muitas coisas a partir do que você falou aqui, mas falando em sarna para se coçar, você fez esse movimento de sair da docência, né? Você é professora, fez toda uma trajetória acadêmica, na clínica também, e, de repente, precisa sair da docência para dar conta, né, desse sucesso também e desse outro que é o teu leitor, não mais necessariamente só o paciente. E aí você falou em resto, né? Você tem um lastro de entrevistas na internet. Acabei acompanhando algumas e eu achei muito curioso porque você falou em algumas entrevistas que você sempre escreveu. Então, quando você fala que você não tem um caminho consolidado na escrita, eu acho curioso porque e isso me chamou a atenção também na fala da Mariana Salomão Carrara essa semana, porque ela falou também que ela sempre escreveu, mas ela fez um desvio pelo direito. E você sempre escreveu, mas fez um desvio, né, para a docência, para a psicanálise. E aí você falou numa entrevista que, em algum momento, você precisou decidir, e aí você precisou sustentar essa invenção. Você não usou a palavra desejo, sustentar esse desejo, que é algo que você fala bastante quando você fala de psicanálise. Mas, para falar de literatura, você falou que precisou sair da docência e, né, de alguma maneira, da psicanálise para sustentar essa invenção que foi virar escritora. Queria que você falasse um pouco sobre essas duas palavras, invenção e desejo. Obrigada pela escuta. Que coisa surpreendente que é você ser escutado, porque você recebe uma coisa que você não tinha pensado que estava falando, né? E, de fato, vamos lá, estou me sentindo num divã agora, porque vou elaborar com vocês aqui o que me ocorre a partir disso. Eu acho que o desejo, ele geralmente tem a ver, e aí é que eu não estou nem falando conceitualmente na psicanálise, tá? Estou falando do uso comum que se faz da palavra. Eu acho que o desejo, geralmente, ele tem a ver com uma fantasia que o sustenta. Mentira, estou falando de psicanálise, sim. Porque a sustentação do desejo é a fantasia, né? Ou seja, é a luz no fim do túnel. É para lá que eu quero ir, né? Não é para cá ou para lá. Tem uma fantasia, então, que orienta o desejo. E, de fato, não tinha essa fantasia de ser escritora. Então, talvez por isso que eu diga, né, que foi uma coisa que eu inventei em algum momento, porque não foi uma coisa que eu queria, e aí eu pensei, então, como é que faz para fazer isso? Né? Como é que se torna escritora? Como é que faz para publicar um livro? Como é que faz para fazer um best-seller? Deixa eu entrevistar pessoas que já fizeram isso, me inspirar com gente que fez história, e eu fazer meu caminho. E não tinha nada a ver. Assim, o que eu queria, de fato, na minha vida, e isso era o que sustentava meu desejo até então, era ser professora da PUC e ter um consultório com pessoas que eu pudesse escutar, né? Então, era viver de consultório e da docência. E aí eu fiz as coisas que precisavam para fazer isso. Então, aí fui sustentando o desejo. Fiz mestrado, fiz doutorado, né? Dei aula, acho que, 12 anos na graduação, na pós-graduação e tudo mais. E aí, só que no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho, eu sou tenho dito isso assim, né, que eu sou uma escritora geração rede social, então eu sou filha do nosso tempo, e fui ali escrevendo nos blogs, no Facebook, no Twitter, na época que o Twitter era Twitter, e que na época que não era o horror da internet, e que se fazia poesia no Twitter, acreditam? Eu tive o prazer de encontrar um tanto de gente fazendo poesia no Twitter, e aí a gente fez um coletivo, um blog, daí escrevia, escrevi semanalmente para esse blog que se chamava A Confraria dos Trouxas, que hoje em dia é uma página no Instagram, que vocês podem seguir, o pessoal segue lá, A Confraria dos Trouxas, seguem escrevendo, e escrevi semanalmente, os meus textos eram às segundas-feiras, por mais de 8 anos, a fio. Então, assim, eu fiz um grande laboratório de escrita através da internet, com esses pares
que eram as pessoas com quem a gente dividia esse coletivo, com leitores que vinham chegando e que era uma parte de... Primeiro era só família, né? Mas como a gente era em 6, tinha, sei lá, 4 pessoas de cada um, já dá 24 leitores, né? Já é uma galera. Aí foi juntando mais e aí depois eu fui fazendo, mantendo a minha atividade como docente. Então, a cada semestre tinha lá mais, sei lá, 100, 200 alunos, e aí os alunos iam fuçar a rede social, se tornavam leitores, e aí eu fui somando essa quantidade de gente que foi virando uma certa audiência de leitores a quem eu me referia, e que foi marcando a minha escrita, né? A minha escrita é marcada por esse interlocutor, então, que tinha um lugar de aluno, de pessoa interessada em psicanálise, com quem eu achava que dava para dividir alguma coisa de um outro jeito, que não fosse tão hermético, fechado no lacanês, de uma forma um tanto quanto mais acessível, misturado com contos e crônicas, porque a minha escrita é uma grande mistureba de estilo. Não tem uma coisa tipo, é isso, e aí vai misturando. Oi, Liz! Que bom te encontrar aqui! É uma grande mistureba de estilos que vai se colocando ali. E eu acho que os leitores também são pessoas que se interessam pela minha escrita de diversas formas, né? As diversas formas de escrita. E aí, quando, no meio do caminho tinha uma pedra, né? Que foi a descoberta daí dessa escrita e de um tanto de gente que vinha vendo, mas aí teve um marco, né, que foi quando a Editora Planeta fez contato comigo. Eu já tinha publicado 4 livros quando eles fizeram contato comigo, porque eu publiquei primeiro a minha dissertação de mestrado, que foi O Amor, Desejo de Psicanálise, pela Editora Juruá. Depois eu publiquei pela Editora Patuá, que é uma editora independente maravilhosa, que eu amo, que publicou Não Pise no Meu Vazio, As Cabanas que o Amor Faz em Nós e A Corda que Sai do Útero. E aí, então, eu já tinha 4 livros publicados e uma audiência de leitores. Então, quando a Editora Planeta fez contato comigo, me convidando para escrever um livro, porque eles tinham acabado de publicar O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker e do Cláudio Tebas, trazendo o selo Paidós para o Brasil, que é um selo muito importante, já em outros lugares. Na Argentina, é um selo de psicanálise mais interessante ali, digamos. E aí eles queriam que eu fizesse o que eu já fazia, né? Escrevia para um público amplo, no sentido psicanalítico, sobre o que eu quisesse. E aí, então, eu escrevi A Gente Mira no Amor e Certa na Solidão. Quando a gente foi fazer a conversa com o pessoal da editora, e aí eu fiquei pensando, porque daí eu tinha um contrato. Eu me sentia dentro de um filme. Eu tinha um contrato para escrever um livro com uma editora grande. Não tinha livro, entende? Tem um contrato. Eu estava acostumada a escrever um livro e procurar uma editora para publicar. E aí as pessoas liam e falavam, sim, não, né? Mas eu não tinha livro, eu tinha uma demanda de escrever um livro. Como é que se escreve um livro sob demanda? Se escrever um negócio que precisa sair de um lugar tão onde não está partindo de uma demanda do outro, assim. E aí, na reunião que a gente fez com o pessoal da editora, eu estava muito preocupada com isso, porque eu falei, né, o que vocês estão esperando desse livro? Quantos livros vocês esperam que venda? E daí eles falaram assim, olha, Ana, se você vender 7.000 livros no primeiro ano, é um bom número, a editora vai querer outro livro. Eu não tinha vendido 7.000 livros em 4 livros publicados. Falei, bom, mas eles que me escolheram, eles que estão apostando em mim, que investam no marketing. Eles que lidem com isso. Problema deles, né? Tá bom, vamos lá, mas fiquei um tanto quanto preocupada. E aí, a gente lançou o livro, a pré-venda começou em abril de 22, aí eu fiz o primeiro lançamento aqui em maio de 22, eu fui fazer um lançamento em São Paulo, o primeiro lançamento em junho de 22, a primeira edição já tinha esgotado, já estava na segunda edição. Então, assim, pouco mais de um mês, foram mais de 7.000 livros. E hoje a gente já tem, eu não sei mais quantos, mas eu sei que passou de 500. 500 já, é a última vez que eu tinha visto 200, então, realmente, uma velocidade assombrosa. Eu sei que ano passado, acho que em julho ou agosto, que foi quando a gente fechou com vai virar peça de teatro, sabiam? Tem uma adaptação para o teatro, vem aí. Está chegando, muito provavelmente, não sei nem se eu posso falar isso já, mas não contem para ninguém. Mentira, contei sim. Mas deve sair no Sesc, em São Paulo, e aí eu já estou pensando assim, que a gente vai fazer o Sesc de Curitiba querer também, né?
vamos fazer essa demanda. Mas que seja. Então, quando aí a gente mira no Amor, Certa na Solidão, foi esse sucesso estrondoso, que ninguém imaginava, mesmo o pessoal da editora mais animado e otimista não imaginava. E aí eu estava, né, dando aula, horista e tudo, e aí eu estava sempre devendo aula, reposição de aula, porque eu comecei a ser convidada para ir nos lugares, para falar do livro, para ir em feira de livro e tudo mais, e tudo tem que viajar, e aí ficou incompatível com a vida. Eu falei, bom, aqui eu vou ter que fazer uma escolha, ou a minha vida dupla, para se manter dupla, ela tem que ser dupla e não tripla. Então, já era a docência e o consultório, e aí entrou a escrita junto, não dava? Castração, limites, né? O burnout estava logo ali. Falei, bom, então, vamos precisar fazer uma escolha, o que eu vou perder aqui? E aí perdi a docência para poder fazer jus, então, essa vida de escritora e ao consultório, que, para mim, é inegociável. Assim, eu acho que, se não fosse o consultório, não seria escrita, não porque eu escreva sobre o consultório, mas porque é lá que eu aprendo as coisas que eu vou entender quando eu leio, que eu vou ressignificar quando eu escrevo, quando eu faço essas tantas outras coisas, né? Então, eu acho que é por isso que eu falei de uma invenção e não de um desejo, porque eu não tinha como imaginar o que ia ser isso. Sigo inventando no meio do caminho, né? Porque eu também não acho que isso esteja pronto. Eu continuo sem saber para onde eu estou indo. Então, eu acho que tem a ver com isso. Muito legal. E falando do amarelinho, né, como você chama, tem um momento ali em que você fala de um conto da Clarice, voltando para Clarice, que é Felicidade Clandestina, e você empresta, inclusive, né, a Felicidade Clandestina para outros projetos, o nome Felicidade Clandestina. E esse conto, para quem não leu, conta a história de uma menina que tem inveja da amiga, que é filha do dono da livraria, e essa menina promete que vai emprestar um livro para ela. E todo dia essa menina está ali na porta dela, falando, e aí, cadê o livro? E ela, né, começa a torturar essa menina, falando, não, o livro não está aqui, amanhã você volta. Não, o livro não está aqui, amanhã você volta. Então, tem uma coisa, e você fala ali, né, que essa espera da criança acaba se transformando em angústia, né? E eu acho que deve ter muita gente aqui que quer ser escritor, ou que já escreve, e acho que nesse processo também fica adiando, né, e esperando, talvez, um convite, esperando que cheguem leitores, esperando que chegue uma editora, quando, né, esse processo de escrita precisa ser um pouco mais ativo, né? Você diz aí que você ficou 8 anos escrevendo toda semana, né? Tem uma consistência, tem uma disciplina que depois, lá na frente, se torna um livro, se torna alguma coisa. E aí eu fico pensando nessa menina que, quando ganha o livro finalmente, né, quando a mãe faz uma intervenção, né, e aí ela fala, não, está aqui o livro, ele nunca saiu de casa, desculpa, spoiler, e essa menina ganha o livro, então, ela começa a lidar com ele como se fosse um objeto, e ela adia a leitura desse livro, porque é muito importante para ela. Isso se parece, em alguma medida, com esse sonho de ser escritor, né, que muita gente adia, essa vida dupla que muita gente adia, né, abandonar, para efetivamente viver da escrita. Ainda que isso não seja possível necessariamente no Brasil, né? Você sabe que você é uma exceção. Eu não vivo da escrita. Mas de alguma maneira tem aí uma trajetória, né, de best-sellers. Enfim, então como é que você vê isso, assim, até nos teus pacientes? Como é que é essa coisa da gente adiar um sonho, né? Fazendo esse paralelo com essa criança, personagem da Clarice, que adia essa leitura do livro que ela tanto quis ler, tanto quis ter na mão. Sabe que eu lembrei, escutando você falar, de um texto do Freud que se chama Arruinados pelo Êxito, que é um texto que o Freud escreve sobre eu acho que, em termos internéticos, seria sobre a síndrome do impostor. É meio que isso. Porque que ele escreve? Que tem pessoas que ficam tão assombradas pelo medo de conseguirem aquilo que querem, que ou encontram modos de jamais conseguirem o que querem, ou, conseguindo o que querem, são devastadas por elas mesmas. Então, eu acho que a gente tem uma ideia, que é uma ideia mais ingênua, que é de que todo mundo quer realizar o seu desejo. Gente, é ser humano, tá? Ser humano, quando se trata de ser humano, o buraco é sempre mais embaixo. Não é tão simples. Ai, que delícia, conseguiu alguma coisa. Não existe ganhar
sem perder alguma coisa. Ah, mas ganhar é bom, claro que é, mas não existe ganhar sem perder alguma coisa. Mesmo que essa perda seja uma perda que depois você fale, nossa, ainda bem que eu perdi, e que a gente chame de livramento, né, tantas vezes. Mesmo que sejam perdas, livramentos, ainda assim, a neurose é um negócio que a gente tem tanto horror a perder, que a gente acha que quer até aquilo que a gente não quer. Então, muitas vezes, para a gente poder assumir certos riscos, há que se curar minimamente da relação que a gente tem com a neurose. Porque tem formas da gente se atrapalhar a nós mesmos que elas extrapolam as dificuldades que já estão postas na realidade. Ou seja, já é difícil para um caramba, na realidade, você chegar a uma editora grande, você publicar um livro, ou melhor ainda, você escrever um livro. Já é uma grande dificuldade. Você ter tempo, você ter disponibilidade, você ter sangue nos olhos, você ter sofrimento suficiente, você ter necessidade, seja lá o que for, para conseguir chegar nisso, já é um grande trabalho. Conseguir encontrar uma editora, isso tudo é difícil, mas a gente se complica muito mais, e eu acho que também entra aí o componente da idealização, né? Suco da rede social, que é humano, mas que na lógica das redes sociais isso fica mais, aumenta exponencialmente. Né? Então, assim, é humano a gente se comparar, a gente achar que a grama do vizinho é mais verde, não começou isso agora. Mas é muito mais rápido entrar nessa cilada de idealizar, de achar que você tem que nascer pronto e sair arrasando, porque né, deu certo para alguém, porque alguém não fez nada demais, e olha só, eu alecrim dourado, que não sou reconhecido, e a outra pessoa que engana as pessoas e que está lá, e que muitas vezes é verdade, tá? A outra pessoa que está lá enganando as pessoas e está enriquecendo, sei lá o que seja. Isso tudo é distração. Por quê? Porque nada disso ajuda você a andar para frente. Nada ajuda. Pode dar um conforto, pode dar uma certa lógica, um tanto quanto de sentido, mas eu acho que a escrita, por ser uma forma de arte, ela tem que ter a ver com uma necessidade, que se encontra laço no campo de uma demanda, como, por exemplo, eu tive a sorte de encontrar quando a Planeta me convida para escrever um livro. Isso pode dar um caminho muito legal, mas não necessariamente, né? Por isso que eu conto no Não Piso no Meu Vazio, porque assim, eu falei para vocês que eu publiquei pela Patuá, né? O Não Piso no Meu Vazio, As Cabanas que o Amor Faz em Nós, A Corda que Sai do Útero. Aí o Amarelinho veio em seguida, e com o sucesso do Amarelinho, a Planeta falou, vamos publicar uma edição nova dos livros anteriores? E eu falei, claro. E aí a gente tem uma versão nova, então, que são as versões que estão nas livrarias aí, das Cabanas que o Amor Faz em Nós, a Corda que Sai do Útero e o Não Pise no Meu Vazio. Né? Então, quando eu fui reeditar o Não Pise no Meu Vazio para publicar pela Planeta, eu contei um pouco a história dele. E a história do Não Piso no Meu Vazio é que eu escrevi os textos do Não Piso no Meu Vazio, muitos deles, como eu falei para vocês, saindo de sessões de análise, muitos deles para a Confraria dos Trouxas. E um dia me veio esse nome, Não Pise no Meu Vazio. E eu falei, eu preciso escrever um livro com esse nome, preciso publicar um livro com esse nome. E, em seguida, veio 3 nomes, do que preenche, do que esvazia, do que preenche e esvazia ao mesmo tempo. Falei, são os capítulos, tem uma direção. E, a partir daí, eu fui fazendo uma curadoria nas coisas que eu já tinha escrito, para colocar os textos nos capítulos que faziam sentido. Então, assim, eu fiz o Não Pise no Meu Vazio, e aí eu fui em busca de uma editora. A única editora grande para quem eu enviei meu livro foi para a Planeta. E eu pensei, não custa tentar, né? O tal do não eu já tenho, não queria humilhação, tá? Mas o não estava tudo bem. Falei, o não eu já tenho, não custa tentar, e aí eu mandei para a Planeta, e eles, de fato, recusaram, o que é uma grande coisa, tá? Né? Se alguém aqui já tentou publicar um livro, você sabe que você recebeu uma resposta da editora, tipo, você já deu certo na vida. Alguém te respondeu, meu Deus, assim, arrasou. Então, eu arrasei, porque eu recebi um não da Planeta. Falei, ótimo, vamos lá. E aí fui para a Patuá, que é uma editora que eu já acompanhava o trabalho deles, já tinha lido uma série de coisas. E aí o Eduardo Lacerda falou, vamos lá, publicamos. E a gente publicou o Não Pise no Meu Vazio. E aí o Não Pise no Meu Vazio foi um sucesso dentro da Patuá, do tamanho da Patuá. Enfim, foi uma alegria para todo mundo, a vida dele. E aí depois, quando eu levei o Não Pise no Meu Vazio para a Planeta,
E aí eu guardava, um pouco antes. Aí, quando eu recebi o convite da Planeta para publicar algum livro com eles para o selo Paidós, eu pensei, eles esqueceram quem eu sou. O mundo dá voltas. Porque, como assim, né? Eles estão me convidando, eles já me recusaram. O que eles estão me convidando para escrever agora? Deixa eu ficar bem quietinha aqui, que eles não se ligaram que eu sou eu. E aí eu publiquei o livro, mas aí eu guardei um desejo aqui comigo, assim, do tipo, e se eles quisessem publicar o Não Pise no Meu Vazio, né? E aí eu não precisei pedir, porque eles mesmos se ofereceram, né? E aí, quando o Felipe Brandão, que é o diretor da Planeta, falou, vamos publicar o Não Pise no Meu Vazio, aí eu contei essa história para ele, né? E daí ele falou, nossa, né? Que legal. E eu contei porque eu escrevi no texto de apresentação. E aí eu falei, eu coloquei no texto de apresentação, mas assim, eu escrevi para mim, tem um monte de coisa que eu escrevo para mim, eu falo, só para tirar da frente, né? Não precisa publicar, tem as coisas que você escreve, as coisas que você publica. Aí eu falei, mas eu queria que você lesse. Daí ele falou, não, vai vir com essa história mesmo. Então, estou contando isso para falar para vocês que legal que deu certo, né? Mas assim, não, de fato, eu não escrevi por isso. Que bom que deu certo, fico muito feliz, muito orgulhosa, muito agradecida a todo mundo que participou disso, mas, assim, eu não escrevi para isso. O livro já tinha cumprido seu propósito muito antes. Legal você falar do Não Pise no Meu Vazio, porque tem uma coisa que eu acho muito bonita, eu como professora especialmente, porque você convida a sua professora da escola, que deu aula para você com 7, 8 anos, para fazer um pós-fácil. E ela fala, né, do desenho da sua letra, que ela não esqueceu a capa do seu caderno, que ela não esqueceu o desenho da sua letra. E aí ela comenta, né, enfim, os seus textos, né, se chama Daniele Barrichello, é sempre bom dar nome às professoras. E aí ela fala que você tem uma escrita pontilhada e bem contornada. Achei tudo muito bonito, assim, tanto nesse gesto de você reconhecer a professora, quanto ela de lembrar daquele teu momento de formação, que depois desembocou na psicologia, que de alguma maneira influenciou ela também, ela conta isso, e vai chegar nesse momento da publicação do livro. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi essa tua formação leitora, né, você na escola, as tuas primeiras leituras, quem foram as primeiras luzes assim no fim do túnel do que era a escrita. A tia Dani para sempre, né? Daniele Barrichello, ela foi minha professora da 2ª série. E ela foi uma pessoa muito, muito, muito importante, que marcou minha vida, assim, salvou minha vida. E uma das coisas que ela fez foi, de fato, prestar atenção em 2 coisas. Uma delas foi no desenho da minha letra. Então, ela escreve isso no texto de pós-fácil, e eu me lembro de uma coisa que aconteceu ali, e naquele ano, e ela chama a minha mãe para falar, e ela diz assim, a letra dela diminuiu muito. Antes ela escrevia grande, agora ela escreve muito pequenininho. Quase não dá para enxergar o que ela escreve. E eu fiquei atenta àquilo, né? Eu preciso escrever maior. E eu comecei a escrever maior. E aí depois eu me lembro dela dizer da alegria dela de que eu tenha a escutado, né? E que isso tenha tido efeito na minha escrita. E outra coisa que ela fez, que para mim foi muito importante, foi ler também que eu escrevi. Então, ela percebeu tanto a forma da escrita quanto o conteúdo. Então, eu escrevia e ela gostava de ler o que eu escrevia. E eu escrevia poesia já naquele tempo. Já eram poemas. E mais do que escrever, ela me incentivou a recitar. Então, tinha lá o Festival de Talentos da escola, e ela falava, Ana Sui, você precisa ir recitar esse poema. E aí eu fui, de fato, né, recitar o poema. Então, eu aprendi assim, esse laço com essa professora, muito atenta às pequenezas. E ela conta até hoje que ela lembra da capa do meu caderno. Assim, foi um encontro amoroso, assim, muito importante, né? Eu fico muito feliz de, ainda hoje, ter contato com ela e ter uma amizade com ela. E uma das formas, né, da leitura apareceu para mim pela escola, pela professora, a biblioteca, era um lugar, né, eu lembro até hoje da bibliotecária que se chamava Odete, que eu adorava visitar a biblioteca, as coisas que eu lia, essa história de carteirinha de biblioteca, emprestar um livro, quantos livros, o máximo, quantos dias que pode, nananã. Então, todo esse ritmo da leitura, de falar, me dá água na boca, assim, até hoje, assim, do tanto que isso me trazia vida.
Mas, antes disso, a poesia entrou pelo meu pai em casa. Então, não sei se foi o meu primeiro livro de poemas, acho que não foi o primeiro, mas foi o preferido da minha história infantil, foi Ou Estou Aquilo, da Cecília Meirelles, que era uma coisa que eu lia, sabia decor praticamente todos os poemas, Ou Estou Aquilo, provavelmente um ou outro eu ainda sei, alguma coisa. Mas também eu lia... O que mais que eu li agora? Só me veio... Mas eu lia a Bruxonilda, né? Essas coisas assim. É uma coisa que eu li muito cedo, também veio pelo meu pai, que era O Mundo de Sofia, que a minha família fica chocada até hoje, que eu tinha, não sei quantos anos, eles falam que eu tinha 10 anos de idade, acho que eu não tinha tão pouco assim, mas que eu estava lá lendo O Mundo de Sofia, né? Vinha, a gente tinha um ritual de ir à banca de jornal, e aí comprar o jornal e os gibis aos domingos. Então, eu era uma leitora compulsiva de Turma da Mônica, e aí depois eu ia ler as colunas do jornal, e aí O Mundo de Sofia me pegou por isso, porque eles fizeram um marketing muito bom, que os primeiros capítulos saíram ao longo de um mês. E aí eu fui pegando gosto pela história da Sofia ali, e aí quando saiu o livro, eu falei, meu Deus, eu preciso continuar essa história. Então, a literatura ela entrou pelo meu pai, dentro de casa, e aí depois eu era uma escritora de diário, uma escritora de cartas para as amigas, e caderno de confidências, né, as nossas redes sociais de antigamente, né, eu já falo que eu sou uma escritora de redes sociais antes das redes sociais existirem, né. Caixinha de perguntas de hoje. Caixinha de perguntas, amo. Era o caderno de confidências, né, da nossa época. É muito legal isso que você falou. Até, curiosamente, só um pequeno ponto aqui, vou me permitir quebrar o protocolo. Minha mãe também foi chamada na escola, porque minha letra era muito pequenininha, também na 2ª série. Então, professora Márcia, que chamou minha mãe. Lembrei agora, né? Mas eu acho curioso quando a gente fala disso, né, dessas influências, tem a coisa do teu pai, e aí, tirando da tua vida pessoal, né, do teu pai, mas a gente vive muito com essas sombras. A Clarice, por exemplo, de alguma maneira, ela é um pouco uma sombra, né? É a Clarice Lispector, né? Ela é tão sombra que ela não precisa do sobrenome. A gente pode só falar Clarice e todo mundo já sabe de quem a gente está falando. E a Pilar, vou voltar para ontem para falar da Pilar, porque eu fiquei muito encantada com isso, porque a Mariana fez uma pergunta para ela sobre o fato dela ser colombiana e ela ser, de alguma maneira, todos os escritores colombianos serem assombrados pela presença do Gabriel Garcia Marques. A gente tem, né, muitos grandes aqui no Brasil, mas acho que a Clarice, de alguma maneira, é uma delas. E a Pilar fala que ela não foi assombrada pelo Gabriel porque ele não era pai da geração dela. Ele era só o avô, ele é de 2 gerações antes. Então, o avô está tudo bem, não precisa matar. É só o pai que ela precisa matar. E eu achei isso genial, assim. Quem são os seus pais e mães da literatura? Eu acho que eu sou uma órfã. No sentido de que eu não me... E aí, de novo, vou trazer a Clarice para a conversa, porque quando ela dizia que ela era uma escritora... ela não era uma escritora, ela era uma amadora, né? Ela escrevia... E, assim, eu não me sinto assim, tipo, uma escritora que é filiada, tal. Eu posso dizer um monte de influências literárias que eu tenho, mas eu me sinto tão distante no sentido filial, sabe? No sentido genético da coisa. Eu acho que eu tenho tão pouca pretensão com a escrita que eu não consigo dizer assim que eu me sinto filha de alguém ou neta de alguém, no sentido literário da coisa. Eu sou só uma criança aqui escrevendo alguma coisinha. Só tenho 6 anos, eu não sei como viver, vim parar aqui. E me deixa aqui. Inclusive, me deixa aqui, porque eu não... Porque eu gosto dessa posição, sabe? Eu gosto desse lugar, de não esperar muita coisa de escrita. Eu preciso, na verdade, para poder escrever, não precisar escrever para o outro. Eu preciso, para poder escrever porque preciso. E só isso. E aí, no mais, a gente pode pensar em várias coisas, racionalmente, e né, conjecturar, e aprender, e tudo mais, mas esse núcleo da escrita, aí, eu acho que ele é órfão nesse sentido, porque ele não vem de lugar nenhum, assim, é só uma criança tentando sobreviver. Ele não vem de lugar nenhum, mas para onde ele está indo? Eu acho que daqui a uns 10 anos eu vou poder dizer para onde que ele está indo.
daqui da minha ignorância de mim mesma, porque, como eu falei para vocês, eu não sei, de fato, né, para onde que as coisas vão, eu acho que eu tenho gostado muito, eu sigo gostando muito de escrever para um público amplo, eu adoro fazer isso, falar e escrever de psicanálise para um público amplo. Eu acho muito legal essa coisa que eu descobri ser uma habilidade minha de ser didática. Eu realmente acho que eu sou didática, acho que eu consigo explicar de um jeito mais possível, de que alguma coisa passe, coisas de psicanálise. E, enfim, tem gente que discorda, que acha que é um problema, e está tudo certo. Também não preciso que as pessoas concordem comigo, todo mundo. Basta que algumas pessoas se interessem pelo que eu estou fazendo. Então, eu me sinto muito feliz com isso. Agora, uma coisa que eu ainda quero fazer, não sei se vai funcionar, mas eu ainda quero fazer, é que eu quero escrever mais ficção. Eu quero escrever ficção. Mas eu não sei se um dia isso vai chegar para mim. Eu acho que a ficção, ela chega, assim, para a pessoa. Não é um esforço, assim, de tentar fazer alguma coisa. Quer dizer, para um monte de gente né? Mas a minha relação com a escrita, como ela tem muito essa coisa do eu precisava fazer mais do que eu queria fazer, eu acho que vamos ver se vem isso um dia. Falando em ficção, assim, acho que pensando no que está escrito ali como descrição dessa mesa, né? A gente tem 4 palavras-chave: memória, palavra, imaginação e eu escrevi a palavra memória de novo. Para memorizar. Falho aqui, vou memorizar. A fala falha e a memória também falha. Mas pensando um pouco nessas 3 palavras, e eu já lembro da 4ª, a gente pode pensar um pouco nessa ideia de como a memória ela é matéria-prima para a fabulação, né? Como é que você, como psicanalista, vê isso na clínica? E quando você escreve, como é que você caminha com essa tua fabulação? Como é que você performa, não sei se é a melhor palavra aqui, essa fabulação na escrita? Eu acho que o consultório de psicanálise ele é um grande laboratório de escrita. Escrita com a voz, mas é uma escrita. Porque a gente escreve, né? Ou seja, fala, para poder dizer alguma coisa. E é uma escrita, assim, uma escrita, entendam aqui que eu estou falando de escrita como fala, né? É uma escrita, assim, maçante até, né? Você vai para uma sessão, fala um negócio, vai para a mesma coisa. Aí, desculpa, né? Você fala para o analista, às vezes, desculpa, mas eu vou ter que falar de novo disso. Né? Porque, de novo, mais uma vez, ainda é isso, e eu não aguento mais falar disso até poder fazer uma outra escrita que possa apurar alguma outra coisa. Né? E a gente escreve, para depois ficar um negócio. Um pouco disso, né? O processo analítico é isso. Quando a gente escuta os testemunhos de análise, e aí só fazendo aqui um pequeno parênteses para colocar que dentro das escolas de psicanálise, a gente tem alguns analistas que, se querem ser analistas de escola, eles falam da sua análise. Então, chega num momento que eles constroem alguma coisa que eles entendem como sendo um fim de análise, e quem deseja pode fazer os procedimentos necessários para poder falar disso para a comunidade analítica. Então, o testemunho de análise, né, o que tem o nome de passe, dentro de algumas escolas de psicanálise lacanianas, porque não são todas as escolas que trabalham com essa noção, tá? Mas nas escolas que trabalham com essa noção de passe, você escuta uma pessoa falar da sua análise inteira, que durou 20, 30 anos, em 15 minutos, em 20 minutos. E não é que toda análise está condensada ali, mas ali ela conseguiu extrair o sumo daquilo que tem efeito de transmissão em psicanálise. E é essa função do passe. Não é para se exibir, para falar, arrasei, olha como a psicanálise é maravilhosa, ou eu sou maravilhoso. É para tentar transmitir alguma coisa do que é a psicanálise através do seu relato de vida, né, da sua história. Então, essa é a escrita de uma análise. E o passe nunca é só falado, ele é escrito também. Então, você transforma ali muitas palavras numa escrita, ali daquilo que, de fato, ficou em relação a isso, daquilo que se inventou, do que é a própria vida, a própria existência, né, estar ali. Então, um consultório de psicanálise é um laboratório de escrita da vida. Escrever
para além do consultório, também tem a ver com isso. A gente escreve, 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 até poder escrever o que precisa escrever. A gente escreve coisas e apaga. Por isso que eu dizia que, né, o assombro de quando a gente não consegue escrever, não tem a ver, geralmente, com o que você escreve, tem a ver com você não conseguir escrever. Né? Porque quando você consegue escrever, você escreve e depois joga fora. Né? Tira, consegue condensar ali o que de fato interessa. E eu acho que esse é o exercício mais difícil da gente enquanto escritor, né? Não sei se para você também é assim, né, Juliê? Mas que é isso, é poder saber o que é que daquilo que se escreve de fato interessa, de fato vai ficar. É poder se livrar do texto que a gente queria escrever para poder encontrar o texto que precisava ser escrito. Acho que um pouco também como quem faz escultura ou quem pinta, né, que olha para isso e pensa assim, tem uma pedra ali, acho que o Michelangelo fala isso. Tem uma pedra ali, eu vou só tirando e aparando até chegar no meio dessa pedra e ali tem alguma coisa. Né? Acho que sabe que, desculpa te interromper, só porque eu me lembrei que meu pai conta uma coisa que ele diz ele que eu falei quando eu era criança, que disse que tinha um homem fazendo uma escultura e eu estava vendo esse homem fazendo essa escultura, então ele tinha um pedaço de barro e aí ele fez um cavalo. E disse que a pergunta que eu fiz para ele foi: como aquele homem sabia que tinha um cavalo ali dentro? Eu acho que isso é escrever também, né? Uma pergunta de uma psicanalista e uma pergunta de uma escritora também, né, em alguma medida. Muito bom, lembrei da palavra, desejo. Boa sorte para minha analista. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu vou puxar um pouquinho do que você falou. Você citou a Carla Madeira, e ela estava agora na Flip, e eu achei uma entrevista que viralizou dela na Casa Folha. Ela falou assim, eu nunca mais vou escrever nenhum livro em que as pessoas possam ficar grifando as minhas frases. E aí eu estou perguntando isso, trazendo isso para você, que é uma escritora que está na internet, e, assim, eu não sei dizer quantas pessoas grifaram os seus livros e quantas pessoas compartilham os seus posts. Como é que é isso para você, quando você vê essa tua frase sendo replicada, repetida, reorganizada, repassada, enfim, todos os res possíveis aqui. Qual que é a tua sensação? Eu acho que deve ter uma sensação interessante, assim, né, de, nossa, estão me lendo, mas também essa frase ela vai se transformando a partir do momento que alguém pega para ela, né? É divertido e é curioso, assim, porque eu fico sempre interessada em saber o que a pessoa leu daquilo que ela leu, né? E, nesse sentido, ser uma escritora em época de rede social é muito legal, porque o que as pessoas fazem? Elas fazem conteúdo. Então, o que é isso? De alguma forma, ela pega uma coisa do que ela leu, do que eu escrevi, e ela escreve um negócio em cima. Ali, a partir daquilo que ela pensou, com as referências que ela tem, conecta com uma história, coloca numa legenda de uma foto, conta um episódio que aconteceu no jantar, e eu acho isso muito mágico. Ver o tanto de possibilidades que tem para essas frases, né? Então, porque a minha escrita, mesmo que seja essa no sentido de que tem uma certa ambição de fazer passar alguma coisa da teoria psicanalítica pelo texto, ainda assim, a psicanálise ela não é uma teoria que explica as coisas, é uma teoria que ela vai, na verdade, desexplicar as coisas, né? O Lacan, de novo, ele dizia que a interpretação em psicanálise ela não servia para produzir sentido, mas produzir ondas. Então, não é assim como a literatura tantas vezes, né? Não é para explicar o que aconteceu, é para colocar um enigma, é para fazer você duvidar um pouco disso que você entendeu rápido demais. Então, eu acho muito interessante, porque eu aprendo sobre o que eu escrevo com as pessoas que são generosas o suficiente para dividir comigo as coisas que elas leram. E eu acho que tem um outro negócio aí que me deixa muito feliz, que psicanálise... Gente, é clichê isso, mas, assim, fazer análise, experiência analítica, é um negócio que salva a minha vida. Eu não sei como é que as pessoas conseguem viver sem isso. É uma coisa que, assim, para mim, é muito, muito inegociável e caro. E aí eu queria conversar com as minhas amigas normais coisas de psicanálise. E aí eu achava que era possível dizer, entende? Tipo, eu não quero falar, tem conversa que eu não queria conversar só com o mundinho psi. Não precisa ser doutor em psicanálise para você entender que a gente mira no amor e acerta na solidão.
né? Que você vai ver no Lacan, e está escrito: a relação sexual é impossível, a relação sexual não existe. E você ficou 850 anos para entender o que ele falou? Dá para dizer assim, a gente mira no amor certo na solidão. Que é um outro jeito que daí a minha amiga consegue entender, que nunca leu e nunca vai ler um livro de psicanálise. Então, uma coisa que eu acho muito legal é isso. É a galera primeiro, da psicanálise, que da psicologia, que começou a dividir os livros com as pessoas, e esse livro tem esse efeito, né? Você lê e fala: você precisa ler um livro. Né? Você está sofrendo, você está feliz demais, você está, sei lá o quê. Então, lê esse livro, vamos conversar, vamos fazer um clube do livro, vamos pensar aqui a nossa vida e tudo mais. Então, vê esse movimento de laço. Um livro que produz laço, não é um livro que morre com o leitor. É um livro que tem efeitos no mundo. Eu acho muito legal que eu tenha alguma coisa a ver com isso. Produz laços, mas também produz uns nós, né? No meio do caminho. A gente está se encaminhando para o final, e logo a Ana vai estar lá fora para dar autógrafos para vocês, que acho que tem muita gente ansiosa por isso também. Mas eu queria, assim, nesse caminho para o final, que você comentasse um pouquinho sobre como, nesse processo de fabulação, a gente constrói, nas redes sociais ou na literatura, para quem está fazendo autoficção, ou mesmo para quem vai fazer ficção e tenta se distanciar de si mesmo, como é que a gente fabula quem a gente é no papel? Como é que a gente constrói isso, né? Claro que tem o material que vem do inconsciente, mas a gente, escritor, vai pegar a linguagem para fazer isso. E vocês, psicanalistas, também usam a linguagem, como você falou, a partir da escuta, né, de uma outra forma. Queria ouvir um pouquinho você sobre isso, assim, sobre essa fabulação de nós mesmos para o outro. Não é assim para todo mundo? É porque eu acho que... Eu pergunto, né, não é assim para todo mundo, porque eu nunca acreditei muito em mim. E não é no sentido, coitadinha dela, devia acreditar em si. Não, eu nunca acreditei porque, assim, a realidade, para mim, ela nunca foi uma coisa inquestionável. Segue sendo, assim, eu sou, em sentidos bons e ruins, mas eu sou uma pessoa super angustiada, cheia de dúvidas. Eu fico sempre muito chocada quando alguém tem certeza de alguma coisa. Eu acho lindo uma pessoa que tem certeza de alguma coisa, mesmo que ela seja burra. Tem um certo grau de beleza nisso, assim, sabe? Que eu olho e falo: cara, a pessoa acredita nisso. Ela de fato está dizendo um negócio que ela acredita naquilo. Eu acho isso lindo. E eu tenho um déficit em relação a isso, porque não é nem que eu sou desconfiada, é que assim, talvez eu seja maluca mesmo, né? Mas eu acho viver um negócio tão estranho. Eu acho muito esquisito estar viva, ter um corpo, achar que tem coisas para fazer, que tem ideais para atingir, que a gente tem laço com o outro, que a gente usa a palavra para dizer alguma coisa, e faz som, que vocês estejam aqui, por que vocês estão aqui? Eu acho tudo muito estranho, assim, sabe? Tem uma estranheza no ato de viver, então, para mim, não é difícil eu pensar que tem outras formas de viver, assim, que tem outro jeito de... E eu acho isso magnífico. Então, eu acho que a palavra é esse espaço de uma certa possibilidade de desenclausuramento. Eu acho muito injusto que a gente tenha uma vida só para viver. Não sei quais são as crenças de vocês, mas eu acredito que, se tiver outras vidas, não importa, porque eu não lembro. Então, o que me interessa é essa. E eu acho muito injusto que tenha só uma dessas. Como assim você faz uma escolha e isso tem efeitos para todo sempre? E aí, se você muda, né, se pudesse mudar, você mudaria todas as outras coisas para frente também. É uma puta sacanagem. Que seja assim, que você não dê para voltar no tempo, apagar, passar borracha, não sei o quê. E eu acho que escrever é uma forma de encontrar um espaço de liberdade onde a gente consegue sair um tanto quanto de si mesmo. Experimentar existir de outras formas. Sem a gente ser injusto com a gente e com a nossa vida e desonrar aquilo que a gente tem, porque eu estou falando que isso é pouco, mas isso é muito. Isso é muito mágico. Então, é enorme a gente existir, ter um tempo de vida e poder fazer o que quiser com isso. O que quiser, cheio de limites. Ainda assim, tem alguma margem de liberdade em relação a isso. Então, escrever, para mim, é uma janela. Você pode abrir a janela, enfiar a cabeça lá para fora, olhar o que tem e voltar ali para o teu lugar, seguro de alguma forma, porque é você. Então, é brincar de não ser tão você assim.
e deixar efeito disso, porque eu acho que isso todo mundo faz. Não é possível, né? Todo mundo imagina como que seria, né, se fosse, presta atenção na conversa do outro. Eu me lembro quando criança já, de adorar ver como é que era a casa das pessoas, de ver o quarto das pessoas, de procurar ver o que tem na bolsa, o que tem na gaveta. A gente quer saber como é que é existir sendo alguém que não somos nós mesmos. A gente quer saber como é que são as famílias que não são as nossas, como é que são os mundos que não são os nossos, as culturas que não são as nossas. Mas você precisa voltar para você mesmo, porque aliás, você nem precisa voltar, você só consegue ir com você mesmo. Então, você nem consegue imaginar como seria se você não fosse você, porque você só consegue imaginar sendo você. Vocês não têm uma claustrofobia de imaginar isso? Eu fico meio claustrofóbica de mim mesma. Então, escrever é poder abrir a janela. Engraçado que o seu livro, o primeiro livro que você tenha citado, seja da Cecília Meirelles, ou isso, ou aquilo, né? Eu acho que essa angústia da escolha está ali, de alguma maneira. Você pensou em ser psicanalista? Não. Fica a dica aí, viu, de um plano B. No futuro, primeiro eu vou investigar o desejo que faltou aqui, foi substituído pela memória. Daí depois, quem sabe, eu vou para a psicanálise. Mas, por último, aqui você falou um pouco da tua relação com a realidade, e que essa realidade é um pouco claustrofóbica. E o teu novo livro se chama A Realidade é um Alívio. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, sem dar spoilers, ou dando spoilers, para a gente poder encerrar mesmo. Claro, muito obrigada pela pergunta. Então, gente, vem aí. No ano que vem, acho que em fevereiro, deve sair pela Editora Planeta, A Realidade é um Alívio, pelo selo da Paidós também, que foi uma coisa que eu disse num episódio de podcast do É Nóia Minha, que estava falando com a Camila Frender e com o Pedro Pacífico, o Bookster, e a gente estava conversando qualquer besteira, falando coisas assim absolutamente de forma despretensiosa, e eu falei isso, a realidade é um alívio, no meio de uma conversa que a gente falava sobre ansiedade, o medo de agradar os outros, né? O medo de agradar é ótimo, né? O inconsciente é muito bom. Era para ser o medo de não agradar, mas eu achei maravilhoso demais. O medo de agradar, vai que eu agrado, ai que horror, né? Quem diz que a gente quer aquilo que a gente deseja, né? E aí eu falei isso da realidade é um alívio, e eles pegaram a frase e destacaram, nossa, a realidade é um alívio. E aí depois, aconteceu alguma mágica com isso, que várias pessoas pegaram essa frase e escutaram eu não sei o quê, e eu estou querendo saber o que elas escutaram disso. Porque desde então, tem uns 2 anos isso, e tem um tanto de pessoas que tatuou essa frase no corpo, e que escreveu, e que usa como mantra, e que me escreve praticamente todo dia dizendo que falou disso na sessão de análise, de terapia, e que essa frase é organizadora. E um monte de gente que fala, como assim, Ana, nada a ver com essa realidade de Olivia, a realidade é horrorosa. Né? Olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo, olha o que aconteceu, olha como é o mundo, está acabando o mundo, morrendo. Como assim? E aí eu fiquei interessada em saber como assim a realidade é um alívio. E aí eu escrevi um livro para explicar alguma coisa disso, da realidade é um alívio. Então, é um livro que também tem essa conversa com a teoria psicanalítica, numa conversa mesmo com o público amplo, né? Tem uma escrita meio continuação do Amarelinho. Eu me refiro várias vezes ao A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão ali, para poder pensar, assim, de fato, de que alívio é esse que se trata e de que realidade é essa que se trata, né? Porque a realidade, para a psicanálise, não é a mesma coisa que a gente entende como sendo real. Então, eu propus pensar um pouco dessas diferenças entre o real, a realidade, a real, que a gente usa no sentido amplo também, para poder colocar alguma coisa disso, que eu acho que tem a ver com essa janela que se abre, né? Fazendo a ponte com isso que você pescou do que eu estava falando, mas que é um alívio a gente poder viver tantas vidas na escrita, abrir a janela e tudo mais, com limites. Porque se tudo isso fosse possível mesmo, que horror, que angústia. Esse é o mundo que a gente está vivendo, porque a gente acredita que tudo isso é possível mesmo. E aí a gente fica angustiado, porque o tempo todo você sente que você está perdendo alguma coisa. E você está. O nome disso é vida. E a ficção também é um alívio, de alguma maneira, mas também é fonte de angústia. E que, bom, às vezes a gente olha para um livro e fala, nossa, meu Deus, que horror, amei, nota 10. Né? Tipo, me destruiu, perfeito, 5 estrelinhas, assim, né?
Então, é legal ouvir você falar sobre isso, né? Sobre essa relação da realidade com aquilo que a gente fabula do que a gente é. Ana, muito obrigada pela tua, né, generosidade aqui nessa conversa. Queria dizer, então, para o público que a Ana vai autografar daqui a pouquinho, que daqui a pouco a gente também tem uma mesa com a Bruna Beber e com o Guilherme Gontijo Flores, que já estão por aí. O Festival da Palavra está com uma programação incrível. Queria agradecer ao Rogério Pereira, a Liana Leão, curadores, pelo convite, a Jamile e o Lucas, que estavam aqui fazendo a interpretação em Libras, ao público, o pessoal da organização, Anne, Débora, Fran e todo mundo aí que está na equipe. Ana, muito obrigada. Uma salva de palmas para a Ana Sui. Obrigada, Juliette. Muito obrigada.